Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Junho foi o mês da diversidade e nós iremos discutir, então, a saúde da população LGBTQIA+. Tema bastante complexo. Vamos iniciar a nossa discussão, então. O que é que nós vamos discutir aqui hoje? São alguns pontos que eu trago para a gente pensar um pouco sobre essa população. Nós vamos começar discutindo sobre alguns sistemas normativos que organizam a nossa sociedade. São eles o genitalismo, a divisão de gênero e a heteronormatividade. Em seguida, nós vamos pensar um pouco no indicativo da cultura atravessando essa discussão. Depois nós vamos pensar sobre a violência LGBTQIA+ fóbica. E em seguida nós vamos então propriamente pensar quem é essa população e quais são suas demandas em saúde, ou pelo menos algumas delas. Basicamente, ao final dessa capacitação, espera-se que a profissional da psicologia tenha uma noção de quem é essa população e quais são algumas de suas demandas em saúde. Vamos começar então falando sobre os sistemas normativos, algumas lógicas que organizam a nossa sociedade. A começar pelo genitalismo. O que é o genitalismo? Ele é um discurso em nossa sociedade sobre a ideia de genitália. Ligada à conceituação da anatomia moderna de tendência cartesiana binária, que separa pênis e vagina, para criar duas genitálias distintas, o genitalismo ele tem a ver com os conceitos de macho e fêmea, como sinônimos de homem e mulher. E o que definiria essas duas categorias seriam, então, o pênis e a vagina. Então, de modo geral, nós podemos pensar o genitalismo como uma supervalorização e determinação biológica baseada nos genitais, desconsiderando a variabilidade biológica do sexo e patologização de outras modalidades de genitália, buscando enquadrá-las através de procedimentos médicos em pênis ou vagina. Então a gente está pensando de que maneira a nossa sociedade, desde o começo, da nossa vida ou antes, vai supondo e gerando expectativas acerca, do feto ou do bebê humano, a partir então da curiosidade e da tentativa de identificar a genitália desse bebê para que então ele seja enquadrado em homem ou mulher, ou menino ou menina. Outras duas lógicas que organizam a nossa sociedade são essas que nós veremos adiante. A partir, da identificação do genital, há então uma atribuição de uma identidade de gênero. A princípio seriam duas, homem ou mulher. Essa atribuição de uma identidade de gênero, ela é feita pelos médicos e profissionais dos cartórios em função da genitália que o bebê tem ao nascer. Assim, se a pessoa nasce com pênis, disse que ela deveria ser homem. Se a pessoa nasce com vagina, disse que ela deveria ser mulher. Então, ocorre aí uma divisão de gênero. Vocês já pararam para pensar quanto da nossa personalidade é atribuída ou a sociedade espera da gente alguns comportamentos a partir do genital com que a gente nasce? Vocês já pararam para pensar o quanto que o genital importa para a nossa sociedade na hora que vamos usar um banheiro, escolher a nossa profissão, enfim, e assim sucessivamente? Então, essa divisão de gênero que acontece, escorada na ideia de genitália, é justamente uma divisão de gênero na nossa sociedade que é patriarcal. O que é que significa isso? O que é esse patriarcado? Então, historicamente, desde o estabelecimento das comunidades humanas, através da descoberta da agricultura, caça e fogo, passando também pelo surgimento da propriedade privada, estabelece-se então também o controle da sexualidade feminina,
instituição da família monogâmica e a divisão de trabalho entre homens e mulheres. Os homens caçavam, enquanto as mulheres cuidavam da terra e das crianças. As relações se tornaram monogâmicas para garantir a herança dos filhos, considerados, então, legítimos. Então, observe, a nossa sociedade, ela institui essa divisão de gênero, sobretudo para fazer essa manutenção das relações de poder, sobretudo econômico, né? A gente está falando aqui de herança, né? E de organização também das famílias. Vocês começam a ver aí, então, como é que surgem essas concepções históricas e culturais de como é que a sociedade deve funcionar e como é que os indivíduos devem se entender. É claro que a partir desse momento também surge uma série de estereótipos de gênero sobre o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. Então é aquela velha história, né, que a menina vai usar rosa, vai brincar de boneca, vai gostar de maquiagem, e o menino, então, vai gostar de bola, de carrinho, da cor azul, e assim sucessivamente. Junto com essa divisão social de gênero, patriarcal, baseada também na ideia de genitalismo, instaura-se também uma normatividade, uma norma heterossexual das condutas sexuais. E também a crença social de que a única orientação sexual dentro de uma normalidade, da normalidade social, é a heterossexual. Certo? Então, fica fácil da gente entender o que é essa população LGBTQIA+, né? Eu penso, e quero que vocês pensem junto comigo, que para além da gente ficar decorando o que cada uma dessas letrinhas significa, né, até porque são categorias que tentam dar conta de algo que não pode ser propriamente definido em rótulos, né, como a sexualidade, a identidade do sujeito e assim sucessivamente, vai facilitar para vocês, sobretudo aqueles que se sentem intimidados por essa sigla tão grande e que não para de crescer, né? Existe até uma piada dentro da comunidade que fala que é o LGBT cedário, né? Que é o abecedário LGBT, que está sempre entrando uma letra nova e assim sucessivamente. Eu queria que vocês pensassem junto comigo que cada uma dessas letrinhas, de alguma forma, representa aos sujeitos que não se enquadraram em um desses três sistemas ou em mais de um, né? Porque esses sistemas também eles não atuam de forma independente, eles se entrelaçam, como a gente acabou de observar. Então vocês vão perceber que a comunidade LGBTQIA+, é uma comunidade, então, de sujeitos que de alguma forma escapam desses sistemas, não se enquadram nesses sistemas e por conta disso são suscetíveis a uma violência, né? Justamente por não se enquadrarem nas expectativas sociais. É então de genitalismo, determinismo biológico, essa ideia então de que só existe pênis ou só existe vagina. É a divisão de gênero patriarcal e cisnormativa, a gente vai ver o que é isso, né? Depois, mas basicamente então essa ideia de que só existem homens, mulheres, ou masculino e feminino. E é importante a gente perceber que essa divisão é uma divisão de relação de poder e de dominação, em que o masculino, o homem, estaria acima do feminino, mulher. Então tem então a divisão de gênero patriarcal ela não é neutra, né? Ela é uma hierarquia. E também o sistema da heteronormatividade. Então, muito simples, né? Simples até certo ponto. O que é a população LGBTQIA+. É a população que, de alguma maneira, escapou e não se enquadrou em uma dessas normativas. Então, a questão da cultura ela é muito importante nesse debate, ela vai atravessar toda a nossa discussão. Primeiro, algumas mudanças históricas, sociais, levaram com que algumas sociedades pudessem questionar esses modelos normativos que eram considerados naturais, que eram considerados ditados pela natureza,
no momento em que eles começam, então, a perceber que esses sistemas são dimensões históricas, culturais, são invenções de uma determinada cultura em uma determinada época. Então, quando a ciência começa a produzir um conhecimento acerca disso em um determinado período, a partir de algumas mudanças histórico-culturais que eu não vou ter tempo de entrar aqui, começa-se então a questionar e a se observar que a ideia de sexo binário, pênis e vagina, ela é histórica, ela surge no século XVII, tendo diferentes culturas e épocas entendido as genitálias de formas diferentes da que nós consideramos hoje. Desde um modelo único, que considerava que o ser humano só tinha uma genitália, né? No caso o períneo, e que o pênis e a vagina eram apenas modificações dessa única genitália, até, então, a constatação de que existem 5 ou mais genitálias possíveis. Também começa a se observar que o que é ser homem e o que é ser mulher depende do contexto sócio-histórico-cultural. E sempre existiram, então, aquelas culturas que, em comparação com os critérios de outras culturas, não se encaixam no que nós estamos determinando como homens e mulheres. Então, você vai pensar, por exemplo, o rei Luís XV, na França, ele era um modelo de masculinidade, e a masculinidade dele era o quê? Usar salto alto, usar maquiagem, usar perucas longas, né? O que hoje nós atribuímos às mulheres. Ou mesmo aquelas culturas do Oriente Médio em que os homens se cumprimentam com um beijo, né? A gente pode até observar algumas culturas em que há beijo entre os lábios. E também aqueles modelos de feminilidade, então, que eram, né, mulheres guerreiras, mulheres que iam à guerra ou mulheres que trabalhavam. Veja, aqui no Brasil, a gente pensa majoritariamente as mulheres nesse estereótipo de gênero como seres delicados, que não têm força, que não vão trabalhar, né? A tradição pensava dessa maneira. Mas esse é um modelo branco de mulher, né? Porque as mulheres escravizadas no Brasil sempre trabalharam, sempre pegaram peso, usaram de sua força, né? Dentro desse regime escravocrata que fundou o Brasil. Então, observa-se que sempre existiram essas figuras que ou escapavam das normativas da sua cultura, ou mesmo aquelas normativas que, de cultura em cultura, mudavam, né? Então, não existe uma lei natural absoluta que determine quais são os critérios para se considerar um sujeito, homem ou mulher, que sirva para todas as sociedades, né? E em todas as épocas. Também se observa comportamentos sexuais não heterossexuais observados em diversas culturas, né? E até mesmo em diferentes espécies de animais. Então, vai caindo por terra aquela construção, né? É claro que todos os sujeitos que escapam das normativas, das expectativas, das regras sociais, estão sujeitos a uma violência que busca fazê-los se enquadrarem. No caso da população que a gente está falando, nós convencionamos de chamar essa violência de uma violência fóbica. Então, o que é a LGBTQIA+ fobia? É o medo, opressão ou ódio irracional dirigidos às pessoas LGBTI+, em virtude de orientação sexual, identidade e expressão de gênero e ou características sexuais que fogem aos padrões heteronormativos e cisnormativos, certo? Eu não gosto muito dessa palavra, LGBTQIA+, fobia. Acho que ela é uma palavra, né, que não é muito sonora. Então, cabe a gente sempre fazer essa especificação. Se é uma violência que foi sofrida por lésbicas, então vamos falar de lesbofobia. Se é uma violência que foi sofrida pela população trans, vamos falar então de transfobia. É bom a gente fazer essa tipificação. Também podemos pensar numa fobia institucional. Então, quer dizer que essa violência ela não é só agressão física na rua, né? Ah, bateu num homossexual, essa é a violência. Não, tem muito mais além disso. Então, a gente fala de uma fobia que é institucional, entendida como a discriminação praticada e legitimada pelas instituições sociais, como a família, escolas e o Estado, por meio das suas políticas públicas, órgãos e servidores. Podemos pensar, então,
partir dessa definição, que o hospital não está isento de praticar, né, a fobia institucional. Durante o ano de 2022, que foi o censo mais recente, ocorreram 273 mortes LGBT de forma violenta no país. Dessas mortes, 228 foram assassinatos, 30 suicídios e 15 outras causas. O Brasil assassinou um LGBT a cada 32 horas em 2022. E isso há uma subnotificação, porque nós não temos dados oficiais do governo, né? O Estado ele não notifica essas mortes, ele não apresenta estudos que computam essas mortes. Então, o que nós temos são ONGs que trabalham a partir da mídia, dos jornais, enfim. Principalmente esses são os dados utilizados. E a gente sabe que muitas vezes a mídia ela não tem condições de tipificar ou mesmo de entender uma vítima LGBTQIA+, como tal, ou mesmo como uma vítima de violência fóbica. Então, entende-se, espera-se que exista subnotificação desses dados. De qualquer forma, mesmo com esses números, o Brasil se caracteriza como o país mais LGBTfóbico do mundo, em números absolutos. Ele é o país que mais mata essa população. Além dessa violência direta, nós temos também que a taxa de empregabilidade é menor para LGBTIA+. E a probabilidade de estigmatização, humilhação e discriminação é maior em serviços públicos. Esse dado nos interessa, porque diz respeito ao nosso trabalho. A partir disso, então, eu quero conversar com vocês e convidá-los a entender o que é que significa essa sigla e quais são as suas demandas em saúde. Certo? Começando então pelo I da sigla, LGBTQIA+. O I vem de intersexo, vem de intersexualidade. Lembra que eu falei do genitalismo? Que a nossa sociedade apresenta uma crítica em relação a... Desculpa, a nossa sociedade ela apresenta uma normativa genitalista em relação a que só existem pênis e vagina. A intersexualidade é aquela população que escapa disso. Por quê? De modo geral, existe uma variabilidade biológica do sexo, ou a diferença do desenvolvimento sexual, ou mesmo os chamados estados intersexo, que podem ser caracterizados por uma complexa e plural combinação entre cromossomos. Aqui nós temos essa tabela que, por muito tempo, a medicina brasileira até hoje valida essa ideia de que essa população ela é uma anomalia, ela é uma aberração sexual e assim sucessivamente. Só que o movimento intersexo internacional tem se organizado para questionar essa ideia e para pensar, não, na verdade, o que existe é uma variabilidade biológica, né? E existe uma diferença de desenvolvimento sexual. Então, o que existe é uma diversidade genital. E aí, a partir disso, essa população se organiza. Mas antes da gente seguir para isso, eu queria comentar brevemente aqui. Eu trouxe essa imagem que ajuda a gente a entender que essa população, historicamente, ela é registrada desde a antiguidade. Aqui nós temos a figura que é hermafrodita, considerada hermafrodita, né? O nome dessa figura histórica, hermafrodita. Mas é muito importante a gente entender que hoje não se usa mais o termo hermafrodita, né? Eu trouxe aqui por uma questão histórica, porque ao longo desses slides eu vou mostrando para vocês a historicidade dessa população. No entanto, não é correto que a gente use esse termo para se referir a essa população, e sim o termo adequado hoje é o termo intersexo, né? Uma pessoa intersexo. E aqui a gente tem a Karen Bacchini, que, enfim, é uma figura pública, né, que tem um canal de maquiagem, enfim, e que recentemente ela se
se descobriu e fez um vídeo, né, falando sobre ser uma pessoa intersexo. Bem interessante, que vocês podem dar uma olhada. Algumas demandas em saúde da população intersexo. Nós vimos que o genitalismo determina a existência de apenas dois genitais, pênis e vagina, e incita que profissionais da saúde, sobretudo da medicina, intervenham na adaptação forçada a todos aqueles que não se encaixam nessa dicotomia. Então, a nossa sociedade acredita que só existe pênis e vagina. Se alguém, né, desafia essa lógica, então essa genitália ela precisa ser corrigida com procedimentos cirúrgicos invasivos e hormonoterapias. Então, essa população começou a questionar, né, isso que é denominado por eles como uma mutilação, um procedimento de tortura, né, e que, portanto, eles demandam, então, combate ao estigma que patologiza a intersexualidade como uma anomalia, em compasso com o que vem apresentando a comunidade internacional. O adiamento de procedimentos de definição sexual até a pessoa intersexo ter condições de se manifestar, vedando cirurgias e procedimentos clínicos prescindíveis à manutenção da vida. Isso é muito interessante porque a gente poderia pensar, né? Não, mas espera aí, essas cirurgias, elas servem, né, para dar qualidade de vida para essas pessoas e tudo mais. Mas o que a gente observa é que não. Muitas vezes essas intervenções cirúrgicas, elas não são necessárias, elas não têm relação com a manutenção da vida. É apenas, então, o desejo, né, de fazer valer a nossa crença de que só existe pênis e vagina. Então, essa comunidade está organizada para dizer, não, se essa cirurgia não é imprescindível para a manutenção da vida, ela tem que ser adiada até que a pessoa tenha idade suficiente para decidir se ela quer fazer esses procedimentos ou não. Nós vamos ver que algumas dessas demandas vão servir para outras populações dentro da sigla, tá? Não é só para a população intersexo. Como, por exemplo, respeito ao uso de pronomes adequados. Então, perguntando à pessoa se ela quer ser chamada de ele, se ela quer ser chamada de ela, ou se ela quer fazer um uso de um outro pronome. Fim da hormonoterapia forçada e informação adequada e assistência psicossocial. Vamos então para o T da sigla, a população trans. Quando a gente fala da população trans, nós estamos falando então daquela população que desafia a lógica de divisão social de gênero. Então, nasceu com pênis vai ser mulher, nasceu com vagina vai ser... nasceu com pênis vai ser homem, nasceu com vagina vai ser mulher. Então, historicamente, em diferentes culturas, sempre existiram aquelas pessoas que, né, não se sabe por quê, não se encaixavam nessa divisão. E a gente vai ver muitos exemplos adiante. E aí a gente está falando então de um termo, que é o termo da identidade de gênero, que se refere à maneira como reconhecemos o nosso gênero, que não necessariamente corresponde com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Então existem aquelas pessoas que nascem com uma determinada genitália e que mais ou menos se enquadra nesse gênero que foi designado. Eu nasci com vagina, disseram que eu sou mulher e, para mim, tá, né, de certa forma, eu consigo existir dentro dessa identidade. Essas pessoas são chamadas de cisgênero, C-I-S, cis, né? E existem aquelas pessoas que não, que falam, não, eu nasci com essa genitália, mas eu existo, né, socialmente a partir de uma outra identidade de gênero. Então, eu posso ter nascido com uma vagina, mas ter uma identidade de gênero masculina, ou transmasculina, ou homem, enfim, ou outra identidade, enfim, que extrapola esse binarismo de gênero. Quando a gente fala de trans, nós estamos falando de um termo guarda-chuva. O que significa isso? Significa dizer que ao longo da história e da cultura, houveram essas pessoas que desafiavam essa normativa de gênero, né, que não se enquadravam nela e que existiam de uma forma diferente dentro de suas sociedades. Em cada uma dessas culturas, atribuiu-se um nome diferente para esse fenômeno, vamos dizer assim, dessas pessoas que desviavam, então, da normativa de gênero.
Então, lembra que a gente falou que homem e mulher depende da cultura? Então, de alguma forma, essas identidades, elas não se encaixavam nesse modelo de homem e mulher das culturas das quais elas faziam parte. Então, elas são pessoas trans dentro de um contexto, né? E estão respondendo a uma certa normativa. E o que acontece? Para que fosse possível desenvolver, né, políticas internacionais de proteção a essa comunidade, foi preciso dar um nome. Né? São várias identidades diferentes, em vários períodos históricos diferentes, em culturas diferentes. Mas, então, para a gente conseguir construir essa política, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar de trans. Trans enquanto um termo guarda-chuva. Trans enquanto um termo que, ao mesmo tempo, que engloba certas similaridades entre essas identidades, para então ser possível construir essas políticas de proteção, ao mesmo tempo a gente entende que trans por si mesmo ela não vai determinar nenhuma característica específica, né? Dentro do termo guarda-chuva existem então as identidades particulares, como por exemplo Two Spirits, que são os indígenas norte-americanos, né? As Sworn Virgins dos Balcãs, as Hijras na Índia, as Muxes no México, as travestis no Brasil, né? Os Kalalais na Indonésia, né? São diversas identidades masculinas ou femininas ou outras, né? Cada uma com as suas particularidades. Algumas são ligadas, então, a questões religiosas, outras não. Algumas são entendidas dentro de uma ritualística, outras não. Algumas têm explicações que são de ordem espiritual, né? É, e aí a gente precisa entender as particularidades. Algumas dessas identidades são simplesmente entendidas como uma outra modalidade de masculinidade ou feminilidade. Então a gente pode pensar que algumas dessas identidades são mulheres trans, né? Ou são homens trans. Ou existem aquelas identidades que não vão se considerar nem homem ou mulher, mas vão se considerar um terceiro gênero. Enfim, existem uma série de minúcias, de delicadezas, de especificidades dessas identidades, né? E que justamente nós precisamos entender, né, que elas não são todas iguais, que elas não são totalmente equivalentes, que não é tudo a mesma coisa. Mas todas elas têm essas especificidades de serem pessoas dissidentes de uma norma, são pessoas que desafiam, né, que não se enquadram numa lógica de gênero, de sua cultura. E por conta disso, elas recebem esse rótulo trans como um termo guarda-chuva para se referir a todas essas pessoas, mas sem negar que existem as suas identidades, as suas particularidades específicas. Tá bom? E cultura importa, contexto importa, tudo isso que eu estou falando importa? Eu defendo que sim. E eu quero mostrar para vocês como é que isso importa numa discussão sobre a diferença entre travesti e transexual. No contexto brasileiro, então, como eu havia dito para vocês, travesti é uma identidade que só existe no Brasil. Dizem que existem também identidades travestis na América Latina, enfim, mas ela está enquadrada dentro de uma realidade cultural. Aqui no Brasil, por muito tempo, acreditou-se e atribuiu-se que a diferença entre travesti e transexual é que uma fez cirurgia, né, passou pelo procedimento transexualizador para a construção de uma vagina, e outra não teria passado por esse procedimento. Então, travesti seria aquela que tem pênis, transexual seria aquela, então, que teria uma vagina feita por procedimentos cirúrgicos, né? Percebam aí, num primeiro momento, o quanto que a preocupação com o genital dessas pessoas já entra em questão como um critério. Olha aí o genitalismo reaparecendo. Então a gente tem que ficar debatendo o órgão genital dessas pessoas para saber se vai chamar de travesti transexual. Qual que é a consequência dessa distinção, desse critério?
a cristalização da discriminação e identidades. Por quê? Porque quando a gente via, principalmente a mídia brasileira, fazendo uso desses termos, o que nós observávamos era que quando a mídia ia se referir àquela pessoa trans que passou por um procedimento cirúrgico, né, esse é um procedimento que não é barato, se ele não for feito, né, pelo SUS, por exemplo, como antes do SUS ter a cirurgia transexualizadora, essas pessoas tinham que viajar para o exterior, então tinha que ter dinheiro, tinha que pagar pela cirurgia. Muitas vezes eram pessoas, então, brancas, de uma realidade econômica elevada, que tinha uma identidade mais higienizada, que se enquadrava mais nas expectativas de gênero, então elas eram mais passáveis, disse as pessoas que são passáveis, né? Ou seja, aquela pessoa que passa como cis, aquela pessoa que passa como, entre aspas, no olhar da nossa sociedade, como normal, como aquela pessoa que ninguém desconfia, que é trans. Então, essa recebia o rótulo de transexual. E quando que a mídia usava a palavra travesti? Para se referir àquela que estava na rua, né? Aquela negra, aquela que era pobre, que está em situação de marginalização, que está em situação de prostituição muitas vezes, né? Então, a partir dessa divisão, né, genitalista, começa-se então a se cristalizar discriminação, né? Transsexual é a higienizada, travesti é aquela da rua, né? Então veja como isso vai se escorando em outras lógicas da nossa sociedade, como por exemplo o racismo, né? A cisnormatividade e assim sucessivamente. E como é que isso vai então marginalizando certas populações que já são marginalizadas por N motivos. E aí o que a gente observa? Nós observamos algumas pessoas trans, né, que começaram a perceber essa discriminação de identidades e começaram a se apropriar, né, desse rótulo por uma questão de ressignificação política. Ah, então tá. Então quer dizer que a travesti é só aquela que está marginalizada, que está na rua? Então agora eu vou ser travesti, eu vou me identificar como travesti. Então, vou usar essa palavra para mostrar que ser travesti pode ser outra coisa, que não aquela marginalização e aquele olhar discriminatório da nossa sociedade. Então, a gente tem, por exemplo, a Erika Hilton, né, que trabalha na política brasileira, né, e que vai se reivindicar travesti. Ou, por exemplo, a Linda Quebrada, que participou no BBB, que faz uso, então, desse termo travesti justamente para ressignificar, para mostrar que travesti pode estar na política, pode estar na televisão, né, pode estar em diversos espaços, inclusive de prestígio social, como uma forma de, então, combater essa discriminação e esse preconceito. Então, quando a gente vai falar dessas identidades, é importante que a gente pense que não há um livro, não há um manual absoluto que determine a diferença entre essas identidades, pois elas dependem do contexto sociocultural e da história de vida daquele sujeito, né? Então, não dá pra gente falar assim, ela disse que ela é transexual, então eu já sei, ela passou pela cirurgia, né? Ou ela tem pênis, ou ela tem vagina. Não se trata de características. A gente não pode fazer essa pressuposição. Nós precisamos entender por que aquela pessoa adotou aquela determinada identidade a partir do seu contexto, a partir da sua história de vida, né? Portanto, é melhor não pressupor características a partir de uma identidade. O melhor é buscar, escutar e entender o que a identidade representa para aquela pessoa. Quando isso for relevante também, né? Quais são as demandas em saúde da população trans? Algumas delas. Então, o combate à discriminação, estranhamento, preconceito, termos ofensivos, respeito ao nome, pronome e identidade, né? Então, a gente vai falar do nome social. O STF e também o Ministério da Saúde reconhece o nome social, ou seja, aquele nome que a pessoa utiliza, né, dentro da sua realidade social, o nome pelo qual ela é conhecida, para além do nome pelo qual ela foi registrada, né, em sua certidão de nascimento,
né? Muitos profissionais da saúde se recusam a reconhecer o nome social dessa população, mesmo a Justiça brasileira e o Ministério da Saúde reconhecendo-o em forma de direito, né? Então se recusam a usar. Vai lá, pega a identidade do sujeito, quando vai fazer o cadastro, e começa a usar aquele nome. Então a pessoa tem uma identidade feminina, por exemplo, faz uso de um nome feminino, nome social feminino, usa pronomes femininos, mas o profissional da saúde está lá falando, não, para mim vai ser homem, para mim eu vou usar esse nome. Qual que é a consequência disso? Só uma violência simbólica, que afasta essa população dos serviços de saúde. Precisamos ampliar as demandas em saúde para além do processo transexualizador. Então, a gente observa que foi uma conquista que o SUS desenvolvesse cirurgias transexualizadoras e cobrissem essas cirurgias para essa população, certo? Só que ocorre que muitas vezes os profissionais de saúde se voltam muito a essa demanda, como se não houvessem outras demandas em saúde para a população trans, né, como qualquer outro ser humano. Todos os seres humanos têm questões em saúde, então a gente precisa falar lá de, sei lá, gastrite, úlcera, doenças ligadas ao coração, diabetes. A população também pode apresentar essas questões e a gente precisa estar atento a elas, né? Não só o processo transexualizador. Reconhecimento de diferentes necessidades de alteração corporal. Então, não necessariamente uma pessoa trans quer passar por procedimentos cirúrgicos, não necessariamente ela quer fazer hormonoterapia, não necessariamente ela precisa fazer as intervenções corporais para caber num estereótipo do que é homem e mulher. Então você quer ser mulher? Então tem que usar cabelo comprido, pintar a unha, colocar silicone. Quer dizer, isso é estereótipo de gênero, né? Assim como muitas mulheres cisgêneras não correspondem a esse estereótipo, né? E a mesma coisa para as identidades masculinas. Então tem que fazer hormonoterapia, tem que cortar o cabelo curto, né? Ter pelos corporais. Mas muitos homens cisgêneros têm cabelos compridos, não têm pelos, né? Se depilam e assim sucessivamente. Então, nós não devemos enquadrá-los, né? Nós não devemos enquadrar qualquer pessoa dentro dessas estereotipias de gênero, né? E muito menos a população trans. Então, essa população demanda também informações adequadas e assistência psicossocial. Garantir acesso ao processo transexualizador e o aprimoramento das tecnologias usadas no procedimento. Definir estratégias setoriais e intersetoriais que visem a reduzir a mortalidade de pessoas trans. Entrando agora na categoria das sexualidades. Então, nós estamos falando da população LGBA, né? Compreendendo como orientação sexual a atração sexual que uma pessoa sente ou não por outras pessoas. Então, pode ser os gays, ou homossexualidade masculina, aqueles homens que se atraem exclusivamente por outros homens, lésbicas, ou homossexualidade feminina, mulheres que se atraem exclusivamente por outras mulheres, bissexuais, pessoas que se atraem por mais de um gênero, e as pessoas assexuais, que têm pouca ou nenhuma atração sexual, que é diferente de falar assexuado, tá? Não se usa esse termo assexuado. Assexuado é um termo lá da biologia, né, que a gente vai falar das espécies assexuadas, a gente vai falar de pessoas assexuais, né? Então, são categorias que tentam dar conta das sexualidades dos sujeitos. Nós sabemos que a sexualidade, ela é muitas vezes fluida, os comportamentos sexuais não cabem em caixinhas, né? Como a gente viu lá na questão da capacitação sobre HIV, tem homens que fazem sexo com outros homens, mas não se enquadram, não se identificam como gays, eles se identificam como homens heterossexuais. Enfim, tem todas as nuances aí dessa discussão. O nosso objetivo não é enquadrar as pessoas numa caixinha. O nosso objetivo é tentar dar nome para algumas questões, algumas identidades sexuais, com o intuito de promover políticas de proteção para essas pessoas, entendendo que elas sofrem uma violência fóbica. É para isso, não é para diminuir a existência dessas pessoas, né? Ninguém cabe em caixinhas, nós somos mais do que essas caixinhas. Mas a gente faz uso
provisório e político dessas caixinhas para, então, que a gente possa construir políticas. Quais são algumas das demandas em saúde dessa população? Acolhimento das demandas em saúde dessa população, aumentando a efetividade do tratamento. E o preparo da equipe de saúde em lidar com a pluralidade de orientações sexuais, não apenas assumindo que todos são heterossexuais. Isso é muito comum, né? Então o médico chega para aquele homem e fala assim: você pratica sexo com a sua esposa, desprotegido? Mas quem diz que essa pessoa tem uma esposa, né? Ou mesmo para mulheres, né? Você pratica relação sexual com seu esposo, né? Então, assim, nem todas as pessoas são heterossexuais e a equipe de saúde precisa começar a entender isso. Desenvolvimento de métodos de sexo seguro para além da penetração vaginal e para a proteção de órgãos além do pênis. Ou seja, isso está ligado a campanhas de saúde de mulheres lésbicas, bissexuais e homens trans, desmistificando que sexo entre pessoas com vulva não possui risco de contágios de ISTs. A maioria primeiro que existe um imaginário popular de que relações sexuais entre pessoas com vagina não tem risco de ISTs, né? Que o risco estaria só na penetração, o que não é verdade. E segundo, que a própria organização da saúde é pensada para proteger a genitália do pênis, né? E não tem muitos recursos, não desenvolve muitos recursos para proteção da vagina, né? Então, as mulheres que fazem sexo, as mulheres ou as pessoas com vagina que fazem sexo entre vaginas, né, não têm recursos em saúde, muitas vezes, de proteção, né, como no caso do pênis. Prevenir casos de cânceres ginecológicos e de próstata e ampliar o acesso a um tratamento qualificado. Oferecer atenção e cuidado a adolescentes e idosos LGBTIA+. Certo. Então, quais são as considerações finais? Eu sei que é um tema complexo, vocês estão percebendo, né? Que existem muitas especificidades, tanto do ponto de vista da história de vida, como dos contextos socioculturais. A gente está lidando com a gente está tentando nomear aquilo que não tem nome, nós estamos tentando enquadrar aquilo que não tem enquadramento, que são as identidades, são as sexualidades. Por isso que essa sigla é grande, por isso que a discussão é complexa, certo? E ela tem que ser complexa mesmo, porque nós estamos falando de vidas humanas, e as vidas humanas são complexas. É um pouco difícil pegar no começo, é um pouco difícil entender, mas eu espero que com essa capacitação, com a nossa discussão agora, isso tenha ficado um pouco mais evidente, um pouco mais, assim, nós nos sintamos um pouco mais seguros de conversar, né, de acolher e de escutar essa população. A saúde é um direito de toda pessoa e dever do Estado, garantido pela Constituição Federal. Consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948. Ainda assim, nem todas as pessoas profissionais da área da saúde se sentem confortáveis para abordar os diversos aspectos relacionados à saúde sexual, já que para muitas se trata de um tópico marcado por tabus e preconceitos. Essa dificuldade se torna ainda mais visível quando pensa-se na população LGBTIA+, que há décadas foi marginalizada em pautas e políticas públicas de saúde e ainda sofre discriminação quando busca por atendimento. Profissionais de saúde devem ter condições de realizar um acolhimento respeitoso, inclusivo e livre de preconceitos à comunidade LGBTQIA+, orientados pela escuta. Então, esse é um ponto muito importante. Na dúvida, escuta o sujeito, escuta o que ele tem para falar, escuta o que ele diz sobre sua identidade, escuta o que ele diz sobre sua sexualidade, né? Você pode até levantar algumas questões com respeito, com sensibilidade, com delicadeza, se é uma questão pertinente, né? Isso pode ser levantado, né? Isso pode ser interrogado. Na dúvida, é melhor questionar e é melhor escutar do que assumir e ter pressupostos e, a partir disso, ter uma fala aí que enquadre o outro dentro de uma identidade que não corresponde ao que ele deseja, né?
É preciso fazer do hospital um espaço de reconhecimento do sujeito, para além do genital. Então, vamos parar de interrogar os outros acerca dos seus genitais, das suas práticas sexuais, né? Parece contraditório com o que eu estava dizendo antes, mas será que a gente precisa mesmo saber sobre o genital do outro, né? Será que é tão importante para a gente saber se a pessoa tem pênis, se tem vagina? Né? A gente sai abordando os outros na rua, né? Sabe, me conta aí, o que você tem, né? Debaixo das suas vestimentas íntimas, né? O que você tem aí? Será que a gente faz essa pergunta para os outros? Então, assim, é importante que a gente entenda a pertinência das nossas perguntas, né? E se elas têm necessidade de ser. Se elas tiverem, né, pode fazer, né? Pode fazer. E esteja preparado para a resposta. Então, é importante reconhecer o sujeito para além do seu genital. E é importante que esse sujeito se sinta confortável para expressar sua identidade de gênero e orientação sexual. É importante buscar conhecimento sobre as especificidades e desafios enfrentados por essa população, buscando oferecer um cuidado sensível e respaldado pela ciência, garantindo uma abordagem não discriminatória ao paciente ou à paciente. Certo? Vamos parar por aqui, então. Nós temos que continuar essa discussão. Ela não é uma discussão que se encerra aqui, né, como todos os outros temas que nós viemos discutindo. E precisamos falar, né, sobre isso, acolher as dúvidas, acolher os receios que as pessoas têm. Eu me coloco à disposição para compartilhar o conhecimento que eu tenho, para a gente poder ampliar esse debate e assim a gente ter uma possibilidade de fazer o acolhimento necessário para essa população. Tá bom? Então, por hoje é só.